Pessoal, e o Botafogo que mais uma vez foi garfado em campo, né? Os caras priorizaram aí apitar pelo time da casa e garfaram o time do Botafogo. De La Cruz era para ser expulso, agrediu o jogador do Botafogo e mesmo assim, na frente do Bandeirinha, o Bandeirinha não fez nada, o VAR não chamou e mais uma vez o Botafogo foi assaltado em um clássico. Na sua opinião, realmente De La Cruz agrediu o jogador do Botafogo? Deixa aqui nos comentários. E agora, sem mais delongas, vamos ver tudo que a mídia está falando sobre esse assalto, né, que o Botafogo sofreu. Gente, depois desse jogo, teve a confusão toda, a treta toda lá, tava tudo tranquilo, aí começa, na verdade, o Bruno Henrique e o Barbosa, né? Tem até uma imagem do Barbosa, assim, em cima do Bruno. E aí começam a separar, e aí o Gerson vem separar a confusão. E aí começa essa tretaiada toda aqui, com eles se ofendendo verbalmente, né? O Gerson e o Barbosa. Eles estavam ali, o Barbosa bem nervoso, o Gerson também, mas o Barbosa tem esse jeitão meio Verratti, meio João Carne, né? Meio argentino mesmo. E aí alguma coisa ele ouviu, alguma coisa aconteceu. Eu vi agora, entendeu? Você viu ali? Eu vi agora. Você viu? Ali, vi Vamos agora. voltar um pouquinho na mão, se puder, vocês conseguem? Vi agora. Porque o Vene não tinha visto a hora que o soco do Cleiton entrou, né? Vi agora, com zoom. Vamos lá, a gente para aqui. O Barbosa já tinha sido retirado e aí ele volta de forma quente. Ele vem aqui, o foco dele é o Bruno Henrique e o Gerson. Tem que voltar um pouco mais. Tem que volta voltar, mais. Aí ele já deu já. Aí ele já deu. Aí aqui ele já, né, depois eu falo. Volta aqui. Aí. Aqui, parou. O Barbosa Cadê tenta ele? dar um soco no Bruno Henrique. Gente, cadê o Barbosa? Tá aqui. Aí. E o Cleiton vai lá na Não, é um lateral. pouquinho mais pra frente. É aí mesmo. Pode ir. Aqui. Ó, vai tentar Aqui o tá soco. o Cleiton. Aí, Parou. Ele veio tentar brigar com o Bruno que tá aqui na frente dele. Sim. O Cleiton tava de banda, tava de lado. E aí, quando ele tenta tirar, o pessoal tira, o Vitinho tira, o John tira, pode soltar. E aí o Cleiton vai dar um soco no Barbosa. É agora. Aí, agora. Esse foi o momento do soco. Olha o Cleiton, que cruzado, hein? Tem uma, de lado, né, Vene? Tem uma imagem da Band, eu assisti essa partida na Band, em que depois mostra uma imagem do Cleiton andando Aparece sozinho. aí também. Não, ele andando sozinho. Daí as mãos e o calção dele sujos sim. de sangue. A mão esquerda dele e o calção dele sujos de sangue. Só o Cleiton na imagem. Isso eu vi na transmissão. O pessoal não chegou a comentar, mas eu vi. Esse foi o momento que o soco entrou, você viu? Vi agora. Só que o que acontece? É estranho porque o Barbosa nem se mexe, né? E parece que não pegou, né? Mas agora aí ele depois, sente. Aí ele sente, porque aí a adrenalina tá ali, né? Depois mostra, ou tem até uma imagem que a gente preferiu não mostrar, tá? O Barbosa sem o dentinho da frente, Sim. né? Com a boca bastante suja de sangue. Eu até pedi pra gente não botar essa imagem, porque eu acho que isso não tem a menor necessidade da gente colocar aqui. E essa foi a grande confusão. Aí depois, o cuiabano também tenta ir pra cima do Cleiton, e aí começa a confusão. Quem foi expulso em toda essa situação foi o Gerson, foi o Barbosa e o Cleiton. Foram os três, Isso. gente? Os três que foram expulsos. O Lucas Pedrosa, o Pau Torô, hein? E assim, eu acho o seguinte, eu vou dar minha opinião e daí vocês vão dar de vocês. Esse trelelê pós-jogo, ele vai acontecer de vez em quando em jogos de alta competitividade, em clássicos regionais, se é certo ou errado, é um trelelê, aquele não, que nem, que nai, deixa pra lá, não sei o quê, aí um falou uma coisa, o outro vai cobrar, e o torcedor se sente até honrado, né? Tipo assim, o cara provocou uma coisa, o cara foi tirar uma satisfação, e fica. Mas quando tem negócio de soco, eu já não acho legal. Eu acho que o quente acontece, tá? Aquela coisa do, não é assim, é assado, é o do futebol. Mas quando começa o negócio de agressão, Pedrosa, aí eu já não acho que é do jogo, não, o Pedrosa. O clássico é quente, a gente sabe que ninguém tem sangue de barata, todo mundo ali tá defendendo suas cores, tá defendendo sua honra, mas eu não consigo entender que ninguém tá certo ou errado aí. Pra mim tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado por ter feito essa confusão num clássico importante. Pior ainda é ter, depois de tudo que aconteceu aí dentro de campo, para todo mundo ver nas imagens do túnel, os jogadores do Botafogo e do Flamengo também novamente entrando em confusão, com seguranças envolvidos. Isso aí é um exemplo horrível, cara. É um exemplo horrível e esse exemplo foi rapidamente instantâneo, porque fora do Maracanã teve problema, teve bomba de fumaça, teve problema entre torcida. Já é um clássico quente normal, O futebol brasileiro, infelizmente, Pior. em relação às suas torcidas, já tem brigas e brigas lá fora. Aí dentro de campo, que eles são os atores, que eles são os caras pra dar exemplo, eles fazem isso aí. É bonito, é romântico, tá bom, pode ser pra você
você que acha que isso é legal. Pra mim, isso é horrível. Isso é um exemplo horrível. É patético que atletas profissionais que são colegas de profissão, que é até uma coisa que o Alex Telles falou, que eles protagonizem isso aí e que a gente esteja falando de uma confusão em vez do jogo, que foi muito mais importante. E o Gregory fala uma hora, depois lá no condomínio todo mundo fala que é amigo. Exatamente. O Gregory fala uma hora assim, mas ficou uma coisa, é uma cena que fica, quando toma uma proporção, né, desse tamanho, né, porque quando a gente fala uma coisa a gente vai falar, vai concordar ou não, mas essa cena aqui de calma, ela vai sempre existir. Né? Isso aqui não infelizmente, não vai apagar para amanhã, não vai acabar. Mas eu acho que potencializa quando tem a coisa da agressão física, né? A agressão física, ela potencializa muito até o clima ali do não é assim, não é assado. Ô, Vene Casagrande, o que é isso aí, ô Zé Gracinha? Vou chamar ele de Zé Gracinha agora. Antes de mais nada, ô Pedro, vim pronto, vim preparado, vai que, né? Perderam nos dois, Vene? Deixa eu imitar o Cleiton aqui, ó. No campo e na pancada? Sabe como é que você pode imitar o Cleiton também? Ô, Cleiton, podemos fazer a luvinha, Cleiton. Não faz, Cleiton não. Vai bem. Não, no mano a mano ele não faz, eu vi aqui. Quando vem o mano a mano, ele corre. Mas parabéns ao Cleiton. Ele corre de moonwalk, que ele vem aqui, ó. Parabéns ao Cleiton, mostrou companheirismo. É isso mesmo. Assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas obviamente isso aí tá acontecendo porque alguém começou. E se alguém começou, é uma linha muito tênue. Não tem jeito. Eu entendo que vai sempre acontecer esse tipo de discussão, mas não é para acontecer. Sobretudo após o apito final. O jogo acabou. Não era para ter acontecido. Quando acontece durante o jogo, é até compreensível. Agora, após o apito final, não é nem um pouco compreensível. O jogo acabou. Cada um tem que ir pro seu vestiário. Mas aí você concorda que não tem nenhum santinho nesse campo, Eu não tô falando que ali tem santo. Muito pelo contrário. Foi o que o Pedrosa falou. Tá todo mundo errado. Todo mundo errado. A confusão, ela é generalizada, E a minha preocupação não é nem só em relação ao que aconteceu aí. É no depois, porque Flamengo e Botafogo eles vão se enfrentar futuramente. Inclusive, eles podem se enfrentar já na semifinal do Taça Guanabara. Se o Botafogo se classificar em quarto, por exemplo, o Flamengo se classificar na primeira colocação. Então, eu já estou pensando no depois, porque isso, obviamente, isso aí, com certeza, vai ser levado para o próximo jogo. Ou vocês acham que o Alexandre Barbosa gostou de perder um dente? É óbvio que não. A relação dele com o Bruno Henrique deve estar péssima, com o Gerson, entre os jogadores, deve estar péssima. Então a minha preocupação é para o próximo jogo. Não é nem o que aconteceu. E o que aconteceu aí, a gente pôde ver 3 jogadores sendo expulsos, eu acho que até mais jogadores poderiam ter sido expulsos. O que aconteceu aí acabou. Agora, o meu ponto é o seguinte, e o próximo jogo entre Flamengo e Botafogo? Como é que vai ser a rivalidade? E isso vai ser pior ainda, porque isso vai ser levado para a torcida com certeza. O Pedrosa mencionou que ontem teve confusão após o jogo entre os torcedores. Tá? Isso aí com certeza vai acabar acontecendo. Que no fim das contas, eles resolvem. No final acaba que um às vezes mora no condomínio do outro. Aí fala, não, eu tava com a cabeça quente. Foi você que trouxe uma história, foi o Fabrício Bruno Verratti, né? Fabrício Bruno Verratti. Não foi uma história Inclusive, eles moravam no mesmo condomínio, tiveram uma discussão e acabaram se encontrando após o jogo, tiraram uma foto juntos, familiares e tal. Porque isso acontece, né? Agora, a minha preocupação é o ponto que o Pedrosa traz. É o tanto que isso coloca pra fora, né? Coloca pra arquibancada, na rivalidade que já é enorme, numa rivalidade. A foto que você citou do Barbosa ameaçando dar um soco no Bruno Henrique é uma foto que está sendo vangloriada pelas pessoas. E eu não consigo achar graça nisso. Eu não acho que é legal um jogador profissional estar ameaçando socar o outro diante de até tudo que a gente viu lá no Nordeste acontecendo, pessoas sendo estupradas na rua por conta de briga de torcida organizada. Aqui no Rio de Janeiro, vira e mexe tem confusão. Eu não consigo achar graça nisso. Eu não consigo achar engraçado vangloriar uma confusão. O porradaria, bonito, tal. Me desculpa, gente. Isso aí por isso que eu falo. Horrível. Após o apito final, se cada um tivesse ido para o seu devido lugar, isso não teria acontecido. Exato. Isso não teria acontecido. Foi, né? Não, mas olha só, o Alexandre Barbosa, ele estava incontrolável. Ele foi para cima do Bruno Henrique, o Gerson tentou tirar ele, ele continuou incontrolável. E que não é a primeira vez que ele faz isso. Não é a primeira vez, é o estilo dele, eu não estou aqui criticando, inclusive eu gosto muito do espírito dele como jogador, sempre elogio isso aqui no programa. Mas ele continuou buscando sempre a confusão, custava ele ir para o vestiário dele, era só ele ir para o vestiário dele, ele continuou buscando. Tanto é que o soco foi acontecer minutos depois, enfim, segundos depois. Não aconteceu na hora ali do ato que ele teve a discussão com o Bruno Henrique. Eu acho que tá todo mundo errado nessa história. Todo mundo errado. Serve como reflexão. Ninguém foi pro vestiário. Serve como reflexão. Todo mundo ficou. O jogo acabou, pra que ficar discutindo, pra que ficar debatendo, porque é uma linha muito tênue, essa discussão e até acontecer a agressão. E a agressão aconteceu porque alguém ficou caçando a todo momento esse tipo de confusão
confusão totalmente desnecessária. O placar vai mudar por conta disso? A rivalidade vai existir? Óbvio que vai, entre os jogadores. Mas isso aí é um tremendo de um mau exemplo, porque a gente vê crianças assistindo, com certeza a criança vai ficar imitando um jogador como esse. Por exemplo, época de escola, aí vai ter briga na escola, as crianças vão querer imitar esses respectivos jogadores. Eu acho que está todo mundo errado nessa história, cenas lamentáveis, espero que não se repita no próximo clássico entre as duas equipes. E eles equipes. ainda podem ser julgados, né, Vênia? Porque uma confusão dessa, você comentou aí sobre se enfrentarem. Talvez eles não se enfrentem, porque eles podem ser julgados e podem ser punidos com mais jogos. Aliás, eles deveriam ser punidos com mais jogos. Se um lance mais forte dentro do campo, uma entrada mais forte, uma cotovelada ou algo desse tipo, ela já é julgada, imagina uma confusão pós-jogo com um soco rolando. Então, assim, é complicado, porque eles prejudicam no exemplo, eles são muitas vezes referências e heróis para as pessoas, para as crianças e tudo mais. Eles prejudicam o espetáculo, porque a gente está falando aqui mais de briga do que o do jogo em si, e eles prejudicam o próprio clube, que paga o salário deles, e o Danilo falou isso. Cara, é o clube que bota a comida na nossa mesa, é o clube que paga o nosso salário, por que a gente vai entrar em uma briga para prejudicar o nosso próprio clube? Então, não faz o mínimo sentido. O Felipe Luiz falou isso na entrevista coletiva, ele falou, eu não quero ficar falando sobre a confusão, eu prefiro 1000 vezes ficar falando de futebol, que é melhor mesmo, é muito mais agradável, né? Falar o que deu certo dentro de campo, o que ele gostou de ver da equipe dele, do que ficar falando da confusão a todo momento. Infelizmente, aconteceu. Essa não foi a única polêmica aí desse jogo, teve uma outra polêmica que também piscou bastante lá no Twitter, em relação à expulsão do De La Cruz, que tinha ou não tinha que ser expulso. Ele não foi expulso nessa jogada aí com o Matheus Martins, em que ele solta aí o cotovelo e pega no rosto do Matheus. Inclusive pega bem no queixo. Eu particularmente nem acho polêmica, porque é tão óbvio que... Não, mas acho que quando eu falo a palavra polêmica é por ele não ter sido expulso, né? A galera ficou comentando, meu Deus, olha esse lance. Muito óbvio. E eu acho que é meio que unanimidade aqui, né? Acho que todo mundo acha que isso deveria ser um cartão vermelho, né, Pedrosa? Sem dúvida, um lance decisivo para a partida, inclusive. Se não me engano, quem sofreu a falta do gol do Flamengo foi o De La Cruz. Sim. É isso que a gente fala, não é sobre o Flamengo ter merecido ou não. O Flamengo é um time que hoje é melhor do que o Botafogo, mesmo estando com o seu time alternativo, digamos assim. É que é o tipo de lance que influencia diretamente na partida. Com 32 minutos, se o De La Cruz é expulso, o jogo é outro. E mesmo diante de uma superioridade do Flamengo, que não foi ampla em momento algum, o Botafogo fez um jogo honestíssimo, sem técnico, sem banco de reservas. Eu acho que o Botafogo tá precisando realmente de trazer logo esse comandante, a gente pode falar já do Caçapa e tudo mais. Mas assim, dentro da partida, o Flamengo não teve ampla superioridade. Foi um time que controlou mais a bola, que é mais bem treinado, mais qualificado no seu elenco, mas eu acho que o Botafogo fez um jogo bem honesto. Então, o lance da expulsão ou não, ele acaba condicionando a partida. Como eu falei aqui, o único gol que o Botafogo levou foi de bola parada. E quem sofreu essa falta? Foi o De La Cruz. E o De La Cruz era para ter sido expulso na partida. Então, assim, é muito diretamente ligado para a gente poder ignorar essa situação. Mas isso não quer dizer que é o Flamengo, que é o Botafogo, que é o Vasco, que é o Fluminense. É a arbitragem do futebol carioca. Inclusive, eu nem acho que dessa vez foi erro do árbitro, tá? Foi erro do VAR. Foi erro do VAR. Que é um absurdo o VAR, com todas as câmeras à disposição, não ter visto uma cotovelada intencional do De La Cruz no Matheus Martins. Naquele caso ali, eu acho que o árbitro tá de costas aqui, né? E isso aqui acontece tudo muito rápido. O Bandeira tava de frente, poderia ter falado, e o próprio VAR, que hoje a gente tem um recurso de tecnologia, né? O VAR não chamar já é um absurdo dos absurdos. Era só chamar. Alô, Bruno, confere esse lance aí, porque foi uma cotovelada no rosto dele. Inclusive, é um lance muito parecido que a gente mencionou aqui no programa, da expulsão do Gabigol, no jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pra mim, é praticamente o mesmo lance. Concordo. E por falar em jogada ensaiada, em jogada de bola parada, eu quero ressaltar esse gol do Flamengo, que pra mim foi uma jogada ensaiada do técnico Felipe Luiz. Acho que não foi por acaso a forma... É uma info, você acha? É achismo. Tá. É achismo, eu não tenho essa informação, mas se a gente for parar e analisar o lance, eu acho que não foi por acaso o Arrascaeta procurar o Danilo ali, e a forma como o Danilo já cabeceia, dando assistência, é porque ele sabia que tinha algum jogador que poderia entrar ali, que no caso foi o Léo Ortiz. E a bola do Arrascaeta também, né, Vê? Então, como ele coloca e na ponta da área... Não é por acaso. Não é. Tanto é que o Danilo, ele sai um pouco, ele entra, ele infiltra e depois ele sai um pouquinho para poder receber essa bola e aí cabecear para dentro da área, dando assistência pro Léo Ortiz. Do Danilo, né? E essa vai ser a dupla de zaga do Flamengo em 2025. Eu também acho isso. Eu também acho isso. E para finalizar, sobre Varela.
porque esse cara ele passou por uma dificuldade absurda recentemente. Ele veio a perder a mãe dele, a mãe dele faleceu, e pra mim ele salvou o Flamengo, porque ele tira uma bola debaixo do gol ali, em cima da linha, e ele acabou, entre aspas, fazendo o gol que seria do Botafogo, o gol de empate, e a gente não sabe como é que seria o jogo depois. Uma cabeçada do Igor Jesus. Exatamente, então eu quero mencionar esse lance aí, porque eu acho que é a forma como o Varela poderia agradecer também aos rubro-negros que deram tanto carinho pra ele ultimamente, e é um jogador que jogou improvisado também, na lateral esquerda, fez uma boa partida, não comprometeu, então fica aqui meu elogio ao futebol do Varela. Né? Não só não comprometeu, foi um personagem importante, né? Sim. Porque a cabeçada do Igor foi uma cabeçada forte, ele tira realmente em cima da linha. Olha só, durante a madrugada, o Botafogo, Pedrosa, anunciou a contratação do Cláudio Caçapa como novo auxiliar técnico permanente. Ele já assume o clube como interino até a chegada do novo treinador. Como fica? Ele é o interino e ele faz parte do casting do Botafogo. Quando chegar o outro treinador, ele continua na comissão. E se acontecer alguma coisa com o novo treinador, ele assume como interino, como o Marcão do Fluminense. O Marcão tem esse personagem. E nós falamos aqui tanto essa modernidade do futebol em que vem um super treinador com toda a sua comissão, vem com preparador, com treinador de bola parada, com tudo. E quando ele vai embora todo mundo também, e o clube acaba ficando desguarnecido. Ter um personagem que conhece cada peça, cada canto, cada esquina do clube, como é o Marcão pro Fluminense, eu acho isso super positivo, Pedrosa. E só trazendo alguns números aqui do Caçapa, no momento que ele foi solicitado para fazer essa função, ele tem 4 vitórias, 8 gols marcados, 0 gols sofridos, 10 grandes chances criadas, 20 finalizações no gol e 46% em média de posse de bola. Então, assim, no momento que ele foi exigido para fazer essa função na saída do Luiz Castro, ele conseguiu fazer muito bem. Ele foi um cara que, além de toda a experiência internacional que ele tem, Caçapa é jogador internacionalmente conhecido, o cara que estava lá no Lyon, que tem estudado também nesse sentido. Eu acho que é uma decisão paliativa para esse momento, mas acertada a longo prazo para o Botafogo. Então, o Caçapa dispensa comentários em relação ao que ele entende de futebol, e eu também entendo que ele será muito mais positivo para o Botafogo do que o Carlos Leiria tem sido. Tô com bigode, acho que o timing foi muito ruim. Não tô falando que não podia anunciar hoje, não. Mas 1h, depois de tomar uma... Não vou falar que foi uma porrada. De perder pro rival, com confusão, outro que... Aí tu falou, é o fato novo, pô. É o fato novo. E aqui ninguém tá contestando a competência do Caçapa. Mas é outro momento, do momento que ele assumiu quando o Castro saiu. Então é um momento interessante para ele provar que tem condições de fazer que o Botafogo jogue dentro das características dele. Porque por mais que o Botafogo tenha uma memória tática, como todo mundo tem dito aí, né, principalmente quando começou a utilizar os jogadores titulares, o Botafogo tem que criar uma cara nova. O Arthur já foi embora, não tem os mesmos jogadores. Ele tem que utilizar o melhor que ele tem em prol do time ter um bom rendimento. E fez isso ontem, ele tentou fazer um losango, o Leiria. Tudo bem, pode não ter dado tão certo, mas foi uma tentativa de fazer diferente, de não ficar preso ao que estava lá atrás. E o Caçapa, eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho no Botafogo. Só esperar que ele tenha tempo para isso, já vê. Bigodinho, você que gosta de analisar números internacionais, números do Molenbeek. 28 jogos, 7 vitórias, 14 derrotas e 7 empates, 33% de aproveitamento, que é aproveitamento de rebaixamento. Assim, não é bom. Tudo bem que o Molenbeek... Rebaixou? O Molenbeek caiu. Aí, ó. Caiu para a segunda divisão da Bélgica. Não é uma coisa também esplendorosa como é o Botafogo, não tem tanta opção, mas são números terríveis. E a gente não pode esquecer alguns fatos. Está aí bem explícito na tela. Em 2023 foram 4 jogos. O recorte é muito pequeno. Não deu nenhum mês. A gente não está falando de 10, 15, 20, 30 jogos na temporada. A gente está falando de 4 jogos. 4 jogos que o treinador, que estava há não sei quanto tempo, já há bastante tempo, vinha trabalhando, tinha acabado de sair. Ou seja, você ainda tem a memória muito fresca na cabeça do que você tem que fazer. Não estou aqui colocando em xeque o que o Caçapa sabe. E se ele está no Botafogo hoje, ele é capacitado para isso. Só que essa contratação, ela me deixou com uma pulga atrás da orelha. Porque, na minha percepção, a chegada do Caçapa como auxiliar permanente, ela pode ser uma cortina de fumaça para a gente esperar ainda mais um treinador efetivo. Porque acho que com o Leiria realmente as coisas não iam mais acontecer. Você precisava dar um jeito nessa situação. Mas
você primeiro trazer um auxiliar permanente para depois trazer um treinador, será que vai demorar agora, já que tem um auxiliar permanente, vai demorar para trazer o treinador? Ou será que o treinador já vai vir na próxima semana, daqui a 2 semanas? O tempo está passando. Os campeonatos estão... Cada um deles, já um começou, já acabou, outro vai começar, são 2 jogos, é tiro curto. Se o Botafogo não tiver uma... E eu acho também que essa questão de não ter treinador, você ter o Leiria, que é um cara do Sub-20, que o time principal, não sei se também comprou muito a ideia do Leiria, tudo isso influencia para no final do jogo você ter cenas daquela forma que a gente viu. Eu acho que isso também, o jogador dentro do campo, quando ele olha para o lado, para a beira do campo, ele não vê um treinador. Ele vê um cara que está ali, mas ele sabe que o cara vai sair daqui a pouco. E aí como é que fica? Como é que você reage dentro do campo, perdendo para provavelmente o seu maior rival? Então eu acho que a gente precisa primeiro ter muita calma, porque eu acho que esse movimento de trazer o Caçapa pode ser um movimento para fazer com que a gente espere ainda mais a chegada de um novo treinador. Espero que não. Só fazendo para deixar preto no branco. Ele era o treinador, o time foi para a zona, ele foi demitido, veio um treinador novo e não conseguiu salvar do rebaixamento. Como aconteceu mais ou menos ano passado com o Fluminense, do Mano e do Diniz, né? Só que o outro treinador teve menos tempo que o Mano e o Molenbeek acabou rebaixado. Números do Leiria à frente do Botafogo, mesmo que interinamente. 10 jogos, 4 vitórias, 6 derrotas, 11 gols marcados, 13 sofridos, 40% de aproveitamento, que ainda é melhor que o do Caçapa no Molenbeek. Senhores. Não dá pra falar muito do Leiria. Não dá pra falar. Ele foi prejudicado por algumas coisas. Pelo Botafogo ter voltado depois. Time pela misto, perda de alguns jogadores. Ter que usar muitas vezes o time misto. Mas assim, não sei se foram 2 ou 3 jogos que o Botafogo teve um a mais durante mais de 45 minutos. E perdeu para os times de menor investimento. Quanto o Maricá, o menino foi expulso com 5 minutos. Claro, GV. E muita coisa influencia para isso acontecer. E a gente desmistificar isso, acho que a gente não vai conseguir. Só que o Leiria, ele não pode ser o responsável por isso. Perfeito. Tem que ser dividido entre todos. Ele tem a sua parcela? Claro que tem, é profissional, estava lá, só que a gente tem que entender que isso vai desde o Textor, principalmente, até os jogadores que estavam em campo. Pra gente não... Porque a gente aqui no Brasil, a gente tem esse hábito de sempre querer encontrar um culpado, de sempre querer responsabilizar alguém por uma coisa que a responsabilidade ela é totalmente coletiva. E o Leiria não é o responsável por isso, não, por esse momento muito ruim do Botafogo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que foi garfado aí, né, mais uma vez em um clássico. Botafogo que logo durante a partida teve um dos seus jogadores nitidamente agredido, tá? O De La Cruz dá uma cotovelada muito maldosa, agressão dentro de campo, na frente do Bandeirinha, em frente ao Bandeirinha. O Bandeirinha estava de olho no lance. Não vem com essa história que o Bandeirinha estava olhando para a bola, o Bandeirinha estava de olho no lance, tá? Tem o VAR na partida, era lance para cartão vermelho, então o VAR tinha sim permissão para chamar o juiz, o árbitro, mesmo assim não chamou, né? O árbitro foi conivente com toda aquela cena lamentável do final da partida. Então a culpa sim também tem participação do árbitro, né? Então Botafogo assaltado, né? E infelizmente, né, o Botafogo saiu perdendo dessa vez, né? Então, infelizmente, o Botafogo perdeu, mas só que mais uma vez foi aí assaltado em campo. E saiu também a informação que o Botafogo já tem novo treinador escolhido por John Textor, diz o blog, né? O acordo já está 90% encaminhado. Segundo informações, o Botafogo tem um novo treinador escolhido por John Textor para a temporada 2025. Com o nome sob sigilo, e o acordo está 90% encaminhado. A informação é de que o blog do Diogo Dantas, o jornal O Globo, nesta quinta-feira. O alvo foi definido pelo empresário norte-americano após uma série de entrevistas. Ainda de acordo com o blog, o Botafogo trabalha para que a negociação seja fechada nos próximos dias. Tá aí, sigilo total, ninguém sabe quem é esse treinador. Será que é um português, um argentino?
certamente deve ser um estrangeiro, não é um brasileiro. Mas na sua opinião, quem vocês acham que deveria estar treinando o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!